Mateus 14, 22 ao 34. Aleluia. Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por este momento que nós temos, nós possamos aprender mais de Ti, nós possamos crescer com aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, libera uma unção neste lugar, libera uma unção neste ambiente, uma unção que quebra o jugo, uma unção que cura a cegueira espiritual, a surdez espiritual. Nós queremos ouvir, nós queremos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está liberando. Nos ajuda, Pai, eu te peço, me ajuda a transmitir a sua mensagem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade. O título da mensagem de hoje é Dias de Tempestades. Dias de tempestades. Estamos vivendo dias de tempestades. Tivemos uma tempestade forte recentemente. Pedras de gelo do tamanho de uma bola de golfe caindo do céu. Eu não sei se vocês viram, mas algumas pessoas me mandaram algumas fotos das pedras de gelo que caíram aqui do nosso lado. E do tamanho de uma bola de golfe. Imagina uma pedra de gelo do tamanho de uma bola de golfe caindo do céu. Imagina a força, o impacto. Então, casas foram danificadas. Eu tive alguns parentes que ainda estão sofrendo devido às tempestades.
Aqui na nossa cidade, dessa vez não foi tão forte, mas a tempestade passada, eu olhava para fora e eu via o pé de coco balançando. Então casas foram danificadas, carros. Recebi uma foto que o meu primo mandou, as pedras caíram em cima do carro dele e o carro dele estava amassado. Algumas pessoas perderam móveis, eletrodomésticos, sonhos foram atacados. Vi no Facebook a esposa de um amigo meu, que ela tinha montado o negócio dela, uma fábrica de chinelos, e quando a tempestade veio, aquela fábrica dela foi atingida. Então, sonhos foram afetados. E a prefeitura não consegue ajudar a todos. Nós temos visto, eu tenho percebido como que está o caos. A prefeitura não consegue ajudar a todos. Então, acaba a energia elétrica, acaba a água. E se temos alimentos na geladeira, corremos o risco de perder. E não está barato o alimento, não é mesmo? Então cai árvores. Acho que foi o Marcos que me falou, não lembro quem foi, que a árvore ali da praça ali, ela não caiu nem assim e nem assim. Ela parece que foi tirada. Foi você que contou para mim, Marcos? Olha a força da tempestade, a força do vento. Então árvores caem, postes caem. Vindo para a igreja, tinha uma casa que o poste caiu em cima do muro, em cima da casa. Muros caem. E a cada novo sinal de tempestade, mais preocupações. Nós estávamos rindo antes de começar o culto, porque algumas pessoas, só de falar de tempestade, nem vieram para a igreja. O Marcos ainda comentou, a tempestade é para amanhã, a pessoa já está desesperada hoje. Então nós ficamos aflitos, nós ficamos preocupados, porque ninguém está isento dos dias de tempestades. Mateus 5,45 diz que tanto o sol quanto a chuva estão sobre os justos e os injustos, sobre os justos e os ímpios. Então não é porque nós somos cristãos, não é porque nós vemos a igreja, não é porque nós aceitamos Cristo, que a tempestade não vai vir sobre a nossa casa. Quem dera fosse assim, né? Mas não. A tempestade está aí para todos. Então não importa, irmãos, e eu quero que você entenda isso. Não importa se vamos ter tempestades. Isso não importa. O que importa é como vamos passar pela tempestade. Porque a vida cristã é uma vida de tempestade. Eu peguei o que nós estamos vivendo aqui na região para ilustrar o que nós vivemos na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Existem dias em que o sol brilha e é gostoso, e você tem paz no coração e tudo dá certo, mas existem dias em que o sol não nasce. Então o cristão ele não deve questionar: quando a tempestade vai acabar? Quando eu vou viver uma vida sem tempestade? Não existe uma vida sem tempestade. Aliás, João 16,33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus dizendo:
E ele continua: neste mundo vocês terão aflições, vocês terão tempestades. Neste mundo gigantes vão se levantar contra a vida de vocês. Jesus nos deu alerta. Jesus não nos enganou. Eu tenho dito isso aqui. Às vezes nós estamos pregando um evangelho que não é o evangelho que Cristo pregou. Então nós dizemos: venha e seus problemas acabarão. Não, venha e você continuará tendo problemas, mas o que vai mudar na sua vida é quem estará junto com você em meio aos problemas. Amém? Então o texto continua. Vamos abrir em João 16:33? Abre lá comigo. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 16:33. É interessante que Jesus, quando diz isso, ele diz como se ele estivesse dizendo: olha, não crie em pânico, se acalme. Porque ele começa dizendo: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E daí ele conclui: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. O que é aflição? Tempestade. O que é o ânimo? É a maneira como você vai passar pela tempestade. Então que teremos tempestade, isso é fato. Agora o que fará a diferença é como nós vamos lidar. E Jesus conclui: eu venci o mundo. Amém? Amém? Tem um ditado popular que diz: a vida é uma caixinha de surpresa. Mas como reagiremos a tais surpresas é o que fará a diferença. Quais são as respostas que nós damos para os dias de tempestade? Quais são as respostas que nós damos para as tempestades que se levantam sobre as nossas vidas, contra as nossas vidas? Provérbios 15:1, abre a sua Bíblia comigo em Provérbios 15:1. Em Provérbios 15:1, a Bíblia diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu vou repetir: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Às vezes você está certo, mas a maneira que você fala, você produz uma tempestade. Às vezes você está certo, você não é o errado da história, mas a maneira que você fala acaba trazendo sérios problemas. Então nós encontramos os problemas de casais. É o marido que, mesmo estando certo, não soube falar com a esposa. É a esposa que, mesmo estando certa, não soube falar com o marido. Problemas de relacionamento. Leve isso para os âmbitos da sua vida. Então, é o empregado que, mesmo estando certo, não soube falar com o patrão. É a amiga que, mesmo estando certa, não soube falar com a outra amiga. Quem está entendendo isso? Amém. Quais respostas estamos dando? A resposta calma desvia a fúria. Eu lembro quando eu trabalhava com corretagem e às vezes chegava um cliente estressado e falando alto e falando rápido e gesticulando e causando uma tempestade, e nós éramos instruídos
a acalmar, a apaziguar os ânimos. Então nós falávamos: calma, senta. Você aceita um café? Então aquilo quebrava a pessoa. Quantas vezes eu, na minha razão, entrei em uma discussão com a pastora e eu já tinha todo o roteiro preparado e eu dizia para mim mesmo: agora ela vai me ouvir, ela vai ter que engolir. E de repente eu chegava e falava para ela e ela: calma, não é assim, vamos conversar melhor. Eu já tinha armado a briga e ela já tinha excluído a briga. E às vezes vice-versa, porque relacionamento é isso. Então, quais respostas estamos dando? Nós causamos tempestades, irmã Lúcia, ou nós acalmamos tempestades? Porque muitas das tempestades que nós enfrentamos somos nós que causamos. Quem está entendendo? Amém. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Presta atenção nisso. Se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, aqueles que promovem contenda são filhos de quem? Quem entendeu? Amém? Amém. Nós precisamos entender isso. Às vezes, na nossa fúria, na nossa ira, nós estamos sendo usados pelo diabo. Existem tempestades que nós mesmos causamos. Existem problemas que nós mesmos criamos. Às vezes nós queremos tomar algumas decisões e algumas pessoas que nos amam dizem: não vá por esse caminho, não faça isso. E Deus fala: não vá por esse caminho, não faça isso. Aí o pastor fala: não vá por esse caminho, não faça isso. E a pessoa, o que ela faz? Ela vai por aquele caminho. Então existem problemas que nós causamos a nós mesmos. Então nós aconselhamos: olha, cuidado com essa pessoa, cuidado com quem você está andando. Não, pode ficar tranquilo. E de repente, instaura-se um problema, e quando você menos percebe, você está no meio. Existem tempestades muito mais perigosas do que a natureza pode proporcionar. Existem tempestades na família que nós criamos. Tempestade no casamento, tempestade emocional. Eu sempre falo isso sobre questões emocionais, sobre a vida emocional. Pessoas que fazem chuva com um pingo d'água. São pessoas emocionalmente instáveis. Você conhece alguém que o problema não é nem tão grande assim, a pessoa vai lá e multiplica o tamanho do problema? O problema nem tinha aquela dimensão, era coisa simples. E a pessoa vai lá: não, olha aí, veja, olha, agora, como que vai ser? E a pessoa aumenta e faz um problema que era simples, que era uma gota, uma chuva, uma tempestade. Então nós temos tempestade espiritual, dias em que o inimigo se levanta. Outro dia eu estava conversando com a irmã Deus e ela falou assim: pastor, essa semana foi tensa. Então tem semanas que são tensas. Tem semanas que o inimigo se levanta. Existem dias que nada dá certo, dias que nos falta o ânimo. Imagina eu
a pastora, nos dias que nos falta o ânimo, e nós precisamos repor as nossas energias, porque nós precisamos liderar, nós precisamos estar aqui, nós precisamos liberar uma palavra sobre a sua vida, mas existem dias que nós não queremos estar aqui. Existem dias de luto, dias em que os problemas não fazem fila. O que significa o problema não fazer fila? Significa que eles vêm tudo de uma vez. Eles não esperam, um não espera o outro. Eles vêm tudo de uma vez. E quando essas tempestades vêm, nós sentimos os danos, as percas. Quantas pessoas desistem dos seus sonhos em dias de tempestades? Algumas pessoas, só de falar em tempestades, elas nem ousam a sonhar. Então, o que é a tempestade? A tempestade, ela vem e nos pega de surpresa. Raramente estamos preparados para uma tempestade. Jesus disse aos discípulos: olha, vocês podem ir. Foi o próprio Jesus que disse para eles irem: podem ir. Eu vou me despedir do pessoal, depois eu vou. Os discípulos, eles eram expert em pescaria, eles eram expert em mar. Eles entendiam como o mar funcionava, como os tempos funcionavam. Mas eles foram pegos de surpresa. E a tempestade chegou, e a Bíblia vai falar que eles estavam no meio do mar. Sabe o que significa estar no meio do mar, Jaque? Significa que é o ponto de decisão. Para onde iremos? Ou acreditamos que existe algo melhor pela frente, ou voltamos da onde nós saímos. Porque a tempestade promove esse desafio. Então chega um momento em que os discípulos estão no meio do mar. Eles não sabiam o que iam encarar pela frente. Mas eles sabiam que lá da onde eles tinham vindo tinha uma turma. E não apenas tinha uma turma, Jesus estava lá. E não apenas Jesus estava lá. Quando eles saíram de lá, eles sabiam que não tinham tempestade. Porque a tempestade das nossas vidas, irmã Lúcia, promove desafios, questões que nós precisamos decidir. E agora, eu continuo ou eu volto atrás? O que eu não posso é ficar parado. Mas lembre-se, foi Jesus que mandou eles ir. Quem te comissionou foi Deus. Jesus que te manda ir, Jesus que te manda a viver em um mundo de aflição, mas com ânimo. E Ele disse que Ele venceu. Então, é o que eu tenho dito, não tem como voltar para trás, não tem como olhar para trás. Aliás, a palavra diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então Jesus nos ensinou a passar pela tempestade. Me parece que Jesus era o único que não estava preocupado com a tempestade. Os discípulos estavam longe, no meio do mar, ondas e vento contrário, o barco estava sendo castigado, e Jesus não estava com eles. Então nós tínhamos discípulos apavorados no meio do mar e Jesus orando. Quem está entendendo? Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 14, 23. Deixa sua Bíblia aberta aí, Mateus 14, 23. Vamos explorar um pouco mais essa passagem.
Então nós temos discípulos apavorados e Jesus orando. Mateus 14:23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para... Me ajuda aí, leia o texto. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Quem que estava sozinho no monte orando? Jesus. Aí continua o texto, versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, ou seja, ao mesmo tempo que Jesus estava orando, o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Amém? Olha aqui para mim. Então a tempestade veio. Então em um lugar nós tínhamos Jesus orando, no outro lugar nós tínhamos os discípulos apavorados pela tempestade. Então nós temos dois comportamentos diferentes em uma mesma situação. Dois comportamentos diferentes em uma mesma situação. O que fazemos na hora da tempestade faz toda a diferença sobre como vamos lidar com ela. Está entendendo, tia? Dois comportamentos diferentes em uma mesma situação. Então, diante da tempestade, nós encontramos aqueles que ficam desesperados, aqueles que correm para cá, aqueles que correm para lá, aqueles que... Lembrei da história que a irmã contou. Aqueles que entram debaixo da cama. E nós temos aqueles que dormem. Quantos aqui já dormiram em dias de tempestade? Amém, eu, hein? Nós temos aqueles que dormem em dias de tempestade. Aqueles que descansam. Então nós temos vários comportamentos. E a pergunta que eu faço é: o que você faz? Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus orava. E enquanto Jesus orava sozinho, os discípulos se apavoravam, estavam com medo. E o barco estava sendo afligido pelas ondas, e o vento estava soprando. Por um lado, um ambiente de medo. No outro lado, um ambiente de intimidade e proteção. Jesus estava em um ambiente de intimidade e proteção. Essa é a primeira lição que a gente tira dessa história. Não deixe a tempestade externa te atingir. Vamos ler o versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no versículo 24 nós vemos que ao mesmo tempo os discípulos estavam sofrendo com a tempestade. Então a pergunta que eu faço é: qual atmosfera está dentro de você? Uma atmosfera de medo ou uma atmosfera de coragem em meio à tempestade? Medo ou fé? Você é influenciado pelo meio ou você influencia o meio? Sabe, vamos parar de pensar na tempestade física. Vamos pensar na tempestade que se levanta contra as nossas vidas, a tempestade espiritual, os problemas que se levantam no seu trabalho, os problemas que se levantam no seu ministério, os problemas que se levantam no seu casamento, os problemas que se levantam no seu ciclo de relacionamento. Você é como os discípulos que estão com medo, e o duro de ter medo, irmãos, é que qualquer coisa a gente vê bicho. Não é verdade? Os discípulos, Cristo apareceu para eles e o texto vai dizer que eles acharam que era um fantasma. Olha o que o medo faz.
Então Cristo aparece e eles acham que é um fantasma porque eles estavam em um contexto de medo. Então, quando os problemas do trabalho se levantam, você é a pessoa que, meu Deus, e agora? Eu estou com medo, acho melhor eu pedir as contas, acho melhor... Ou você é como Jesus, sobe ao monte para orar. A pessoa de fé, a pessoa que entende que Deus nos protege. Sabe, quando eu pensei em Jesus orando, eu pensei que ele estava convicto do Salmo 91. Quando eu olho para essa história, quando eu vejo como Jesus lidou com a tempestade, é assim que fala? Lidou com a tempestade, eu vejo que ele estava convicto do Salmo 91. Abra sua Bíblia no Salmo 91. E entenda isso para a sua vida. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Jesus estava descansando à sombra do Todo-Poderoso. Por isso que a tempestade não tocava ele, por isso que a tempestade não o atingira. Então o Salmo diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você precisa dizer isso para os seus dias de tempestade. E o Salmo continua: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua casa, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam de todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Gente, olha a preocupação de Deus conosco. Faça do Altíssimo o seu refúgio. Ele se preocupa tanto conosco, que ele coloca anjos ao nosso redor para nos proteger de tropeçar em pedra. O que é uma pedra? Será que ele também não pode nos livrar dos dias de tempestades? Será que ele também não pode solucionar aquela causa que parece impossível? Será que o nosso Altíssimo não pode nos livrar de doenças? Será que o nosso Altíssimo, o nosso protetor, não pode nos livrar da morte? Aliás, o texto diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é uma boa palavra, não é? Essa é uma palavra de Deus para você, irmão. Se você chegou aqui com desânimo, triste, aflito por tantas lutas, lembre-se: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu quero te incentivar e te encorajar. Leia esse salmo na sua casa. Ore em cima desse salmo. Nos dias de lutas, nos dias de aflição, abra no Salmo 91 e comece a declarar, comece a liberar isso sobre a sua vida. Mesmo que às vezes você não creia, comece a liberar. Diga para a sua alma, diga para você mesmo. Diga: Tu és o meu refúgio, Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Eu confio, o Senhor vai me livrar do caçador, o Senhor vai me livrar do veneno mortal. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que o nosso protetor nos livra do veneno mortal.
Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Em dias de tempestade, leia esse salmo e declare isso. Você não temerá o pavor da noite. Existem pessoas que não conseguem dormir com a luz apagada. Existem pessoas que têm medo do escuro, medo do que pode acontecer. Existem pessoas que têm medo de dormir porque só tem pesadelos. Mas eu declaro sobre a sua vida um novo modo de viver em dias de tempestades. Amém? Amém? Jesus tinha plena convicção de que Deus estava com ele. A primeira coisa que a tempestade faz é nos dar a sensação de que Deus está longe de nós. Mas Jesus tinha plena convicção de que Deus estava com ele. Eu fico imaginando os discípulos no meio do mar e eles pensando: o que vai ser de nós agora? Nós estamos aqui sozinhos. Aquele que tem poder sobrenatural não está conosco. Porque a primeira coisa que a tempestade faz é nos dar a sensação de que Deus não está conosco. Deus, por que eu estou passando por essa luta? Parece que o Senhor nos abandonou. Porque o barulho da tempestade é tão alto que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas isso não significa, irmã Lúcia, que Deus não está ali. Segunda coisa que nós aprendemos, o texto diz que, no versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Segunda coisa que aprendemos, não deixe a tempestade te parar. A tempestade não parou Jesus. A impressão que eu tenho é que Jesus desfilava no meio da tempestade. Alta madrugada, algumas versões dizem que por volta da quarta vigília. O que é a quarta vigília? A quarta vigília é em torno das 3 horas, começa às 3 horas da manhã e vai até 6 horas. Alguns estudiosos dizem que essa tempestade que se levantou foi uma tempestade espiritual, de demônios, de potestades. Porque Jesus está indo para um lugar e depois você lê o que acontece, para onde Jesus está indo, o que ele faz, o milagre que ele faz. Então, essa tempestade se levantou para impedir o agir de Jesus. E eu dei ênfase sobre a quarta vigília porque algumas pessoas acreditam que as 3 horas da manhã são as horas, é a hora em que o diabo mais se manifesta. E a gente vê que a quarta vigília para os judeus começava às 3 horas da manhã. Então, às vezes, você está no meio de uma tempestade espiritual, enfrentando demônios e potestades, mas saiba que Jesus está a caminho, andando sobre as águas. Jesus está a caminho. Outro dia, quando estava uma tempestade muito forte, eu levantei e comecei a repreender. E eu repreendi e a tempestade se acalmou. Porque Deus disse: se nós tivermos fé, nós diremos a esse monte, vai daqui para lá, e ele vai. Lança-se ao mar e ele vai se lançar. Deus quer nos proteger. E como que Ele nos protege? Através da nossa fé. Deus cuida de nós através da nossa fé. A tempestade é o primeiro confronto para a nossa fé. É o confronto, é o diabo perguntando: vamos ver se você vai continuar crentona então. Vamos ver
Jesus, quando levantou Pedro, ele disse: homens de pequena fé. Ou seja, Pedro, você precisava de fé. Lembra da história? Pedro anda sobre as águas e ele começa a afundar, então Jesus resgata. E Jesus disse: homens de pequena fé. Então não deixe a tempestade te parar. Ficamos apavorados porque olhamos para as nossas capacidades e não vemos como é possível enfrentar a tempestade. Então a tempestade é muito grande, você olha para a sua qualificação, você olha para o seu talento, você olha para o seu potencial e se fala: não tem como. Mas entenda que não tem a ver com a sua força. Eu disse isso aqui já várias vezes. Às vezes, irmãos, presta atenção nisso. Às vezes Deus permite algumas tempestades nas nossas vidas para nos tornarmos totalmente dependentes dEle. Amém. Às vezes Deus permite algumas tempestades nas nossas vidas, aonde só Ele vai ser a opção, aonde só Ele será a solução, aonde só Ele vai ser o centro. Sabe, às vezes nós estamos com a vida muito boa e daí nós dividimos a atenção de Jesus com várias coisas. Então Deus permite algumas tempestades, aonde nós só podemos clamar por Ele. Agora, por que não ter uma vida onde Ele é o centro? Onde nós só clamamos a Ele? Por que esperar a tempestade vir sobre as nossas vidas? Né? Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz já que é todas as coisas boas. A Bíblia diz todas as coisas. Então Deus está agindo no meio da tempestade. Aleluia. Deus está agindo no meio da confusão que está a sua vida. Você não consegue enxergar, é porque a tempestade é escura, é chuva, é vento. Você não consegue ver, mas Jesus está vindo sobre as águas. Ele está vindo de encontro. Deus tem um propósito em todas as coisas. Jó, quem passou por uma tempestade igual a Jó? Quem sofreu igual a Jó? E Jó 42:5 diz assim, é a conclusão que Jó chega, Marcos, depois da tempestade. Depois da tempestade, irmão Jó chega a essa conclusão: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te contemplam. Se não houvesse tempestade, Jó não contemplaria a Deus. Quem está entendendo? Amém. Se não houvesse tempestade, os olhos de Jó não veriam a Deus. Às vezes Deus permite tempestade nas nossas vidas, porque são as tempestades que nos vai fazer chorar diante dele. Existem pessoas que há muito tempo não choram. E Deus está chamando para o secreto, Deus está chamando para o quarto. Então, às vezes, Deus permite. A palavra diz que havia um menino cego de nascença. Então, os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou os pais dele? Porque doença é consequência de pecado. Então Jesus disse: nem ele nem os pais dele pecaram. Mas isso que aconteceu com ele foi para que a glória de Deus se manifestasse. Então existem coisas que nós estamos carregando, que estão acontecendo nas nossas vidas, que servem para nos aproximar de Deus, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Então não pergunte a Deus por que da tempestade, pergunte a Deus o que você precisa entender, o que você precisa aprender em meio a essa tempestade. Então não reclame a Deus, não diga: Deus, tira de mim essa tempestade. Deus te levou para uma escola e você precisa aprender uma lição. Quem está entendendo? Jó
mais foi o mesmo depois de tudo que ele viveu. E a Bíblia vai dizer que Deus restituiu em dobro tudo a Jó. Porque por mais terrível que seja a tempestade, amanhã tem um dia de sol, irmãos. Existe um tempo de sol, existe um tempo de nuvem, existe um tempo onde a semente vai frutificar. A Bíblia diz: o choro dura uma noite. O que é o dura uma noite? O choro tem prazo de validade, tem tempo para acabar. Mas a alegria vem pela manhã. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. A tempestade não parou Jesus. Aliás, Jesus parou a tempestade. A tempestade não tinha poder para parar Jesus. Jesus é que tinha poder para parar a tempestade. Porque a tempestade fazia parte do propósito de Jesus. Quem que mandou os discípulos para a tempestade? Jesus. Quem está entendendo isso? Amém. Então, Jesus cumpriu o seu propósito. E depois que Jesus cumpriu o seu propósito com a tempestade, ele não enfrentou a tempestade novamente. Eu já disse isso aqui. Recuse a lutar com gigantes que você já venceu. Recuse a entrar em tempestades que você já venceu. Não pare no meio da tempestade. Eu tenho dito aqui, é algo que eu tenho para a minha vida. Se você está cansado, descanse. Só não pare. Agora, quando a tempestade vier, nem descanse, irmão. Continue firme. Quando você atravessar a tempestade, aí você descansa. Amém. Glória a Deus. Outra coisa que nós aprendemos. Versículo 30 e 31. Mas quando reparou no vento, Pedro, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me. Esse é o nosso problema. Nós, em meio à tempestade, nós não olhamos o que Deus está fazendo, nós não vemos Deus andando sobre as águas, nós só enxergamos o vento que está contra nós. Mude o seu foco no meio da tempestade. Pare de olhar para o vento e olhe para Cristo. Pare de olhar para o problema que se levantou, olhe para Cristo. Mas ainda que você olhar para o vento que se levantou, saiba que Jesus está ali para te levantar se você se afundar. Então essa é a terceira lição. Ajude as pessoas a lidarem com a tempestade. Jesus ajudou Pedro a lidar com a tempestade, ajudou os discípulos a lidar com a tempestade. Seja um professor na tempestade. Deixa eu te falar algo. A tempestade que você está vivendo hoje é para você ser professor amanhã. E quarto e última lição que a gente aprende é versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha o propósito da tempestade. Os discípulos adoraram a Jesus, reconhecendo que Jesus era de fato o Filho de Deus. Qual é o propósito da tempestade que você está passando? Pergunte isso a Cristo. Pergunte isso ao Espírito Santo. Quem sabe você não passe mais rápido por ela. Quanto antes você aprender a lição, melhor. Então o texto diz: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Porque toda tempestade que você enfrenta te leva a algum lugar, irmão. E essa é a quarta lição. Uma hora a tempestade acaba e ela te leva em um lugar novo, onde você não estava antes. Amém? Se coloque de pé. Quero orar pela sua vida. Lembre-se, quando a tempestade vier, lembre-se desse Salmo 91.
Abre sua Bíblia, mas não deixa ela aberta lá não. E comece a declarar esse Salmo 91 sobre a sua vida. Amém. Em dias de tempestades, declare esse Salmo. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você e por você. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo que o Senhor fez nessa noite. O Senhor trouxe para nós esclarecimento. O Senhor trouxe para nós o quanto o Senhor anseia fazer algo nas nossas vidas. E às vezes nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo. E às vezes algumas tempestades surgem nas nossas vidas com a sua permissão, para fazer com que a gente reconheça quem o Senhor é. Pai, nos ajuda a entender o propósito do Senhor em todas as coisas. Nos ajuda a entender a sua vontade nas nossas vidas. Pai, nós queremos, além de enfrentar as tempestades, nós queremos sair. Nós queremos estar num outro lugar, num outro nível, em um novo ambiente. Mas aonde nós estivermos, nós não queremos estar sem Ti, Jesus. Esteja conosco, nos ajudando a enfrentar os desafios da vida, as tempestades da vida, as tempestades que se levantam no trabalho, as tempestades que se levantam dentro da nossa casa, as tempestades que se levantam no trânsito, as tempestades que se levantam, Senhor, aonde quer que a gente ande. Nós queremos aprender contigo, Pai. Jesus, nós te convidamos a estar no nosso barco em dias de tempestades. Em nome de Jesus. Amém.